O tema da mensagem desta manhã é levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Parece estranha essa afirmação, mas é o que está na palavra de Deus. Nós vamos ler Mateus 4, de 1 a 11. A seguir, Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Então o tentador, aproximando-se, disse a Jesus: Se você é o Filho de Deus, mande que estas pedras se transformem em pães. Jesus, porém, respondeu: Está escrito, o ser humano não viverá só de pão, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Então o diabo levou Jesus à cidade santa, colocou-o sobre o pináculo do templo e disse: Se você é o Filho de Deus, jogue-se para baixo, porque está escrito, aos seus anjos ele dará ordens a seu respeito, e eles o sustentarão nas suas mãos, para que você não tropece em alguma pedra. Jesus respondeu: Também está escrito, não ponha à prova o Senhor, seu Deus. O diabo ainda levou Jesus a um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles, e disse: Tudo isso lhe darei, se prostrado você me adorar. Então Jesus lhe ordenou: Vá embora, Satanás, porque está escrito, adore o Senhor seu Deus e preste culto somente a Ele. Com isso o diabo deixou Jesus e eis que vieram anjos e o serviram. A mensagem dessa manhã está relacionada com o período de 40 dias de jejum e oração deste ano. Período que teve início no dia 24 de fevereiro, e vai até o dia 5 de abril. Jesus deixou muito claro quando seus discípulos lhe trouxeram, deixou isto muito claro. Eu não falei do tema, o tema é uma comida que vocês não conhecem, ele estava se referindo à comida. Ele disse: a comida, eu tenho uma comida para comer que vocês não conhecem. A minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Jesus deixou dessa forma muito claro quando lhe trouxeram comida. Por isso que os discípulos que haviam trazido comida pediam a Jesus: come. Mestre, coma. Mas ele diz: tenho para comer uma comida que vocês não conhecem. A minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. A minha, a sua, a nossa vida só terá sentido se nós estivermos no centro da vontade de Deus. E a maior necessidade que temos é de pedir que a vontade de Deus seja feita em nossa vida. Mas é pedir querendo, é buscar fazer aquilo que depois você sabe é a vontade de Deus. Não adianta que eu e você rememos contra a maré. Eu não posso forçar uma barra. É preciso que eu ande na direção que o Senhor tem planejado para mim individualmente e para nós como igreja dele neste lugar. Nós não temos o direito de fazer o que queremos, quando quisermos e da maneira como queremos. É preciso que nós busquemos conhecer a vontade dele para obediência. A vida só
terá sentido para nós se nós realmente tivermos uma comida para comer, como a que Jesus relatou nesse texto que foi lido. Ele disse: a minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. O Senhor quis e quer preparar a cada um de nós para fazermos a sua vontade. Este era o propósito do Senhor desde o início, na criação. Por isso que em Gênesis 2, 16, 17, depois de dar ao homem liberdade sobre tudo que ele havia criado, ele observou e disse: e o Senhor Deus ordenou ao homem: de toda a árvore do jardim você pode comer livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal você não deve comer, porque no dia em que dela comer você certamente morrerá. O que é que tem aqui nesta palavra? O Senhor está dizendo: olha, você pode dominar sobre toda a obra da criação, mas é importante que você saiba que eu quero ser Senhor da sua vida. Eu quero que você reconheça que eu sou o Senhor. Você vai dizer: isso não está escrito? Claro. O texto diz: e o Senhor Deus ordenou ao homem. É uma ordem, é um mandamento. E uma ordem e um mandamento requerem obediência. Nós não podemos impor a nossa vontade a ninguém. E Deus nunca impôs a sua vontade a ninguém. Ele nos dá o livre arbítrio, a livre capacidade de escolher fazer ou não o que Ele manda. Isso aqui está bem claro. Ele disse o que o homem devia fazer e o que não podia fazer, porque no dia que ele desobedecesse essa ordem, ele morreria. Este foi o propósito do Senhor ao introduzir o seu povo também na terra prometida, como nós vimos no domingo passado. Nós vimos que no deserto a vontade de Deus foi expressa em seus mandamentos. Deuteronômio 8:1 diz assim: tenham cuidado de cumprir todos os mandamentos que hoje lhes ordeno. Para quê? Para que vocês vivam, se multipliquem, entrem e tomem posse da terra que o Senhor prometeu sob juramento aos pais de vocês. Então, o Senhor recomenda, ordena: tenham cuidado de cumprir todos os mandamentos que hoje lhes ordeno. Quem ordena é o Senhor, mas Ele não obriga. Nós devemos lembrar das experiências vividas com Deus enquanto vivemos a experiência deserto. O que é o deserto? O deserto na nossa vida é um tempo em que nós somos provados, somos trabalhados por Deus para que nós fiquemos livres de toda a escória, de tudo aquilo que desagrada a Ele. E é um método que Deus usa para nos purificar de nós mesmos, de nossas vontades, daquilo que eu e você queremos e que não está no contexto da vontade dele. No deserto experimentamos também o nosso limite, a nossa fraqueza, a nossa incapacidade, que a gente teme em não admitir, mas também nós, quando admitimos, nós experimentamos o cuidado e a provisão de Deus. Sempre que chegamos ao fim da linha, nós entendemos que não dá para continuar.
e eu preciso de uma ação sobrenatural de Deus. E aí eu vou clamar, e Ele vai me ouvir, porque Ele promete fazê-lo. Mas não é nem tanto quanto no caminho para a Terra Prometida, o ser humano, e na própria Terra Prometida, falhou no cumprimento da vontade de Deus. Então Jesus veio como homem, para que na condição de homem ele cumprisse o propósito de Deus, de ser o padrão de obediência, até ao ponto de morrer, por causa da obediência. E por isso, finalmente, nós temos uma conclusão do propósito de Deus, através de Jesus. Ele é expresso em 2 Coríntios 5, 21. Aquele que não conheceu o pecado, uma referência a Jesus, ele, Deus, o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Deus não espera que eu e você possamos viver aquilo que Ele planejou para mim e para você, senão através de seu Filho. E é preciso que nós simplesmente obedeçamos a palavra dEle e deixemos nas mãos dEle a graça e a capacidade para cumprir essa palavra. Eu e você jamais poderemos fazer a vontade de Deus, senão pelo Espírito de Deus. Isso é ensinado desde o início. O profeta disse, não por força nem por violência, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor. Então, ou ele faz, ou então não vai acontecer. Eu não posso fabricar o que só Deus pode fazer. Mas voltemos para o texto original, onde nós baseamos a mensagem dessa manhã, que está em Mateus. Em Mateus 3, nós ficamos sabendo que a tentação de Jesus foi precedida de 3 acontecimentos importantes. O primeiro foi o batismo de Jesus nas águas. Mateus 3,16, a primeira parte diz, depois de batizado, Jesus logo saiu da água. Segundo lugar, o batismo de Jesus no Espírito Santo, que nos faz lembrar e pensar sobre a importância de querermos e desejarmos esse revestimento, que eu não posso fabricar, mas é Deus quem dá. E eis que os céus se abriram, e ele viu o Espírito de Deus descendo como pomba vindo sobre ele. Através dessa experiência, Jesus estava vivenciando o início do seu ministério. Em terceiro lugar, o testemunho do pai acerca de seu filho. 3,17, eis que uma voz dos céus dizia, este é o meu filho amado, em quem me agrado. A seguir, depois dessas experiências, Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto. Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Eu sei que pode parecer estranho, mas o Espírito de Deus nos leva a vivenciar determinadas experiências, não para que nós caiamos, mas para que a nossa disposição de obedecer a Deus seja comprovada.
A seguir, Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado. No deserto, Jesus jejuou durante 40 dias e 40 noites, ao fim dos quais ele teve fome. É o que diz o verso 2, na primeira parte. E já disse aqui muitas vezes, em outras ocasiões, que uma pessoa que jejua durante um período tão prolongado como são 40 dias de jejum, nos primeiros dias você vai ter fome, vai sentir fome naqueles horários em que o seu organismo está habituado a comer. Eu não sei quantas refeições você faz por dia, mas naqueles horários o seu corpo vai pedir para você se alimentar. Isso vai acontecer até que vai chegar no segundo, terceiro dia, esse desejo de comer vai acabar. E você será capaz de continuar sem ter vontade de comer. Porque foi quebrado aquilo que o organismo cria, com você adquirir vários hábitos durante a sua vida, inclusive para dormir, hora de deitar, hora de levantar. Essas coisas são o nosso, como é que chama isso? Relógio o quê? Relógio biológico. Então, o relógio biológico vai pedir nos primeiros dias para você comer, mas depois ele não vai mais incomodar. Mas o ponto crítico é no 40º dia. Por quê? Porque nesse dia todas as suas reservas que existem no seu corpo acabaram. E se você não comer alguma coisa, você vai se autodestruir e morrer. O seu corpo vai destruir os órgãos essenciais para você continuar a viver. E essa foi a fome que Jesus sentiu. O texto diz: depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Nós podemos comparar essa fome, e eu diria mal comparar, com a perda de amigos, dói. A perda de pessoas queridas, de um emprego bom, de dinheiro, de bens, de uma posição, de alguma vantagem. Também a dor da solidão, da oposição, a dor da rejeição, a dor da perseguição, ou qualquer experiência difícil que você tenha enfrentado, um grande problema, dificuldade, uma tribulação intensa, uma frustração marcante, uma grande dor física ou da alma, como uma traição, uma infidelidade, uma grande necessidade. Mas a crise não é o maior problema. A questão é o conflito travado nesses momentos. Satanás vem para afligir, sugerindo, primeiro, com 1000 pensamentos de derrota, para jogar você para baixo, para que você entre num processo de depressão, procurando minar a sua fé. Ele tenta sempre sugerindo também, depois e durante esse período, uma solução mais fácil. Procurando despertar algo
que satisfaça a cobiça da carne, que satisfaça a cobiça dos olhos e que satisfaça a soberba da vida. Esses são as três etapas nas quais nós somos tentados justamente em momentos de crise. Somos tentados a satisfazer uma necessidade da carne, uma necessidade dos olhos e uma necessidade de aparecer ou de sobressair-se onde você está se sentindo lá embaixo. Foi exatamente neste momento de crise, na solidão do deserto, que o tentador aproximou-se de Jesus. Então, o tentador, aproximando-se, no auge da fome de Jesus, no auge da crise, ele se aproximou. E na solidão do deserto, Jesus foi tentado em três vezes. A primeira, Jesus foi tentado a agir como filho de Deus e transformar pedras em pães. Então o tentador, aproximando-se, disse a Jesus: se você é o Filho de Deus, mande que estas pedras se transformem em pães. Numa das experiências que antecederam a experiência do deserto, no batismo, Jesus tinha ouvido uma voz dos céus que dizia: este é o meu Filho amado, em quem me agrado. E Jesus aqui é tentado a agir como Filho de Deus. Se você é o Filho de Deus, então faça isso. Prove que você é. Você está com fome. É uma fome de arrasar. É só você transformar estas pedras em pães. Jesus é tentado a agir como Filho de Deus, e não como Filho de Deus apenas, porque eu e você somos filhos de Deus, mas Jesus era Filho de Deus, e se ele quisesse, ele agiria como Deus. Ele não veio para esse propósito. Ele veio para viver aqui como homem, mas ele foi tentado pelo diabo a agir como Deus. Você vai pensar, como isso é possível? Porque nós só podemos entender isso se entendermos que Jesus veio como homem. E ele passou por todo tipo de tentação, como as que eu e você passamos. Então, Jesus vivenciou tudo e muito mais do que é possível pedir ou imaginar na condição de homem. Ele só não pecou. Mas o propósito não era necessariamente levar Jesus a provar que era o Filho de Deus, mas levá-lo a sentir-se no direito de, naquele momento de crise, ordenar aquelas pedras que elas se transformassem em pães. Ele foi tentado a suprir uma necessidade humana que ele teve na condição de filho. E assim neutralizar a dor aguda que ele estava sentindo. Afinal, ele era ou não era o Filho de Deus? Só que agir assim seria agir na carne, seria agir de acordo com a sua vontade como homem,
agir com prepotência. Jesus não desceu do céu para exigir. Ele não desceu do céu para fazer prevalecer a sua vontade. Ele deixou isso claro em João 6,38. Jesus veio para obedecer. Porque eu desci do céu não para fazer a minha própria vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Foi para isso que eu desci do céu. Então ele tinha vontade própria, mas ele veio para fazer a vontade do Pai, que não era necessariamente a dele na condição humana. É por isso que, lá em Filipenses capítulo 2, a partir do verso 5, nós somos orientados a ter o mesmo modo de pensar que Jesus Cristo teve. Que mesmo existindo na forma de Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo que ele devia reter. Ou seja, para vir ao mundo ele teve que abrir mão da sua condição de Deus. Essa era a condição. Muita gente pensa, Jesus fez isso porque ele era Deus. Ele não fez o que fez porque era Deus. Tudo que ele fez como homem na dependência do Espírito de Deus. O texto diz que ele não reteve isso, mas pelo contrário, ele se esvaziou, assumiu a forma de servo e tornou-se semelhante aos seres humanos e reconhecido em figura humana, ele se humilhou, tornando-se obediente até a morte, e morte de cruz. Então, para despertar em Jesus o desejo de uma necessidade aparentemente legítima da carne, o tentador diz: se você é o Filho de Deus, mande que estas pedras se transformem em pães, simples assim. Ele que depois faria muitos milagres, transformaria água em vinho, multiplicaria os pães. Mas tudo isso que ele não fez nele, ele fez no Espírito de Deus. Em obediência à orientação, ele disse várias vezes: olha, o que eu digo para vocês, as palavras não são minhas, mas daquele que mas o Pai que me enviou. E ele mostrou que ele estava sempre em comunhão com o Pai e recebia as ordens do Pai quanto ao que devia fazer. Por isso ele orou muito. Eu fico pensando como nós nos atrevemos a fazer qualquer coisa em nome de Jesus sem antes ter orado, sem antes ter buscado a vontade dele na palavra e na oração. Não faz sentido. É carne pura e não vai a lugar nenhum, não funciona. Naquela região havia pedras chamadas de melões de Elias. Eles tinham um formato de um pão e pequenos pães. Então, muito sugestivo o local onde Jesus se encontrou e a maneira como Satanás veio para tentá-lo. O diabo queria que Jesus olhasse para aquelas pedras no formato de pães, para que viesse a ver nelas a mesma coisa que Eva viu na árvore do conhecimento do bem e do mal. Satanás fez a cabeça de Eva, ou procurou fazer, né? E ela se deixou levar em sua mente por aquilo que ela ouviu.
Então ela olhou para a árvore. E ela viu que a árvore era boa para se comer. Então, o propósito de Satanás é que, assim como lá no Éden, o primeiro casal pecou porque olhou para o fruto proibido e viu, ela olhou para a árvore e viu que era boa para se comer. E aquelas pedras pareciam boas para se comer. No momento da crise ou da oportunidade, as sugestões do inferno são as mais variadas. O que ele sugere? Fica com esse dinheiro, não devolva o que você achou, minta, não diga a verdade, afinal de contas, uma mentiria de vez em quando não faz mal. Não seja tão exigente, não seja tão cri-cri, maneira a barra. Seja mais condescendente com você mesmo. Então ele sugere que você engane, que você use de fraude, que você perverta o que é certo, que você adultere, que você fornique, que você dissimule, que você finja. E muita coisa mais. Eu creio que o maior problema hoje da internet na vida do crente tem sido a pornografia. Eu tenho ouvido relatos que mostram que o número de pessoas que frequentam igrejas evangélicas e que veem pornografia. Por quê? As redes sociais mandam para você essas informações e sugerem que você vai lá e dá um clique. E se você der um clique, aliás, mesmo não dando um clique, eu vi também um vídeo da David, não sei o que, eu já mandei vários para vocês, dele. E ele disse que basta você ser homem para você receber essas coisas. Eles jogam a isca para ver se você cai. E é uma tentação miserável. Se você disser que você não é tentado, eu não, eu sou invulnerável. Está a ponto de cair. Porque basta você dizer que não cai, que você pode cair. Mas é algo que eu e você temos que resistir. Você é assediado de dia e de noite. Por N fatores, até na rua, com o que você vê, com o que você ouve. Nós vivemos eu ontem tive que ir a um dentista, eu estava sentindo dor, e a dentista, que é crente, estava me contando que ela teve que, nos dias de carnaval, ela foi no consultório para buscar um material e era quando o pessoal tinha saído dos desfiles, estava lá na rua. Ela disse que viu cenas, tudo que você possa imaginar de permissividade, sexo à torta e à direita, todo tipo de relacionamento sexual, assim, escancaradamente.
É esse o mundo que nós vivemos. Eu creio que era isso que acontecia lá em Sodoma e Gomorra. E nós corremos o risco de estar vivendo um momento pior do que aquele. Mas, voltamos para cá. O inimigo trabalha em nossa vida com o propósito de levar-nos a atender uma necessidade que nós temos. Jesus identificou logo a origem daquela sugestão e respondeu com a palavra de Deus. Jesus, porém, respondeu: está escrito, o ser humano não viverá só de pão, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Deuteronômio 8:3 foi o texto citado por Jesus. O contexto nos faz lembrar do que aconteceu com os israelitas no deserto, quando faltou pão, e o povo ficou desesperado, mas Deus supriu e proveu. E mostrou que Ele pode prover. Em certa ocasião, os discípulos pediram a Jesus o que nós vimos no início. Pediram que Jesus comesse. Mas nessa ocasião, ao que tudo indica, Jesus estava jejuando. Embora os discípulos tivessem ido buscar comida e naquele momento quisessem que ele comesse. Era atraente a proposta? Sim, era atraente. Será que Jesus não tinha fome? Possivelmente, sim. Não sei quanto tempo seria o jejum dele ali, mas... Enquanto isso, os discípulos pediam a Jesus, dizendo: mestre, coma. Mas ele lhes disse: tenho para comer uma comida que vocês não conhecem. Então os discípulos começaram a dizer: será que alguém lhe trouxe algo para comer? Jesus lhes declarou: a minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Por isso, no deserto, ao ser tentado, Jesus, porém, respondeu: está escrito, o ser humano não viverá só de pão, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Na solidão do deserto, na sua fragilidade, por causa da fome, Jesus foi tentado 3 vezes. A segunda, foi tentado agir como filho de Deus e dar um salto de fé. A fé não é um salto no escuro. Mas muita gente dá um salto no escuro e se dá mal. E é o que Satanás queria que Jesus fizesse. Então o diabo levou Jesus da cidade santa, colocou sobre o pináculo do templo e disse: se você é o Filho de Deus, jogue-se para baixo, porque está escrito: aos seus anjos ele dará ordens a seu respeito, e eles o sustentarão nas suas mãos para que você não tropece em alguma pedra. O pináculo aqui era o pináculo do templo, em Jerusalém, e na realidade era o topo de uma torre, a mais alta, que ficava no sul, possivelmente, era mais alta, e ela dava para o vale de Cedron. Todo o pecado tem início na mente, e por isso o diabo foi tão longe. O diabo é capaz de levar sua mente a imaginar-se no alto do pináculo. É possível que ele o induza a ver o que ele queria que Jesus visse, a cena lá de cima, e que ele se jogasse, para que os anjos de Deus, ao verem o filho dele sendo jogado lá de cima, se jogando, viesse socorrer. Será que viria? Agora a tentação é provar
que é o Filho de Deus expondo-se a um perigo para que o seu pai viesse socorrê-lo. Porque afinal ele era filho. Na cruz, Jesus foi tentado ao ouvir outros dizerem o que está em Mateus 7, 27, 40. Ei, você que destrói o santuário e em 3 dias o reedifica, salve a si mesmo, se você é o Filho de Deus, e desça da cruz. De igual modo, os principais sacerdotes, com os escribas e anciãos, zombando, diziam: salvou os outros, a si mesmo não pôde salvar. É rei de Israel, que ele desça da cruz e então creremos nele. Confiou em Deus? Pois que Deus venha livrá-lo agora, se de fato lhe quer bem, porque ele diz: sou filho de Deus. Jesus foi tentado a pular do pináculo do templo e provar que era o Filho de Deus. Não é o que passava de livre vontade na mente de Jesus, mas é o que o diabo pôde inocular lá, porque ele inocula na mente de qualquer um de nós aqui. E o interessante é que ele usou, essa tentação foi bem refinada, ele usou a palavra de Deus. Se você é o Filho de Deus, jogue isso aqui abaixo, porque está escrito: aos seus anjos ele dará ordens a seu respeito, e eles o sustentarão nas suas mãos, para que você não tropece em alguma pedra. Uma tentação refinada, tinha até texto bíblico. Parece de Deus. Nem tudo que parece é de fato de Deus. Se a tentação encontrar apoio no seu desejo de provar alguma coisa para alguém, a sua queda é inevitável. Jesus não caiu na armadilha, antes reagiu com a palavra de Deus. Também está escrito: não ponha à prova o Senhor seu Deus. Lá no deserto, com o povo de Israel, o povo pôs Deus à prova. Deus diz, está registrado no Salmo 50, 15, invoca-me no dia da angústia, eu o livrarei, você me glorificará. Mas isso é uma coisa, você pedir livramento de uma situação que você não buscou. Outra coisa é expor-se a uma situação de perigo e esperar que Deus venha socorrer você. É a mesma coisa que você assinar, hoje não existe mais, né? Cheque, e sem fundo, esperar que Deus venha cobrir para você. Para atender um capricho pessoal. Ou desafiar Deus a provar que Ele é Deus. Êxodo 17, 7 diz assim: chamou o nome daquele lugar Massá e Meribá, por causa da discussão dos filhos de Israel, e porque tentaram o Senhor, dizendo: está o Senhor no nosso meio ou não? Alguma vez você já disse isso? Isso é tentar a Deus, era isso que o diabo queria que Jesus fizesse. Por isso Jesus disse: não ponha à prova o Senhor seu Deus. É isso que está escrito. Vamos para a terceira tentação, porque o tempo não para. Jesus foi tentado a trilhar um caminho mais fácil para estabelecer o seu reino sobre a terra. O diabo levou Jesus a um monte muito alto. Isso tudo aqui eu entendo como sendo na mente. Porque se Jesus foi tentado além disso, o exemplo dele não serve para mim. Mas todos nós somos tentados na nossa mente. O maior campo de batalha que existe é a nossa mente. Então, ele pode ter trazido também
a Jesus uma visão dos reinos da terra. Ele pode até transformar-se em anjo de luz, diz o apóstolo Paulo. E diz, tudo isso te darei se prostrado você me adorar. Mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles e diz, tudo isso te darei se você prostrado me adorar. O diabo ofereceu porque ele tem esse poder. Agora, por que ele tem esse poder? Quem deu ao diabo essa autoridade? Não foi Deus, foi o homem que deu. Deus deu autoridade sobre a terra ao homem, mas o homem, ao rejeitar o governo de Deus, entregou isso de mão beijada para o diabo. Por isso que a Bíblia diz que o mundo jaz no maligno. Todos que não têm o Senhor Jesus estão sob o poder e a influência dele, mesmo que dizem que não tem nada a ver com ele, tem tudo a ver. Deus deu autoridade ao ser humano, dizendo no Salmo 115, 16, os céus são os céus do Senhor, mas a terra deu ele aos filhos dos homens. Quando o homem rejeitou o governo de Deus, ele caiu no reino do diabo. Jesus disse que o diabo era o príncipe desse mundo. Chegou o momento de esse mundo ser julgado, e agora o seu príncipe será expulso. João 12, 31. João 14, 30, já não falarei muito com vocês, porque vem aí o príncipe do mundo, e ele não tem poder sobre mim. O que dá poder ao diabo é o pecado. Essa é a brecha que dá a ele o direito de tomar uma vida e de reinar sobre essa vida. Por isso, o diabo tentou Jesus, dizendo, tudo isso te darei se prostrado me adorar. Não obstante, o que o diabo estava oferecendo é o reino que ele tem. E Jesus disse, eu não tenho nada a ver com esse reino. Ele disse aos seus discípulos, ele não disse aos seus discípulos, ele disse em oração, eles não são do mundo, acerca dos seus discípulos, como eu também do mundo não sou. Não peço que os tires do mundo, mas que os guardes do mal. Então, o diabo fez essa oferta para Jesus. 1 de João diz que o mundo passa, bem como os seus desejos, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Além disso, a oferta de Satanás implicava em ser súdito dele. Está bem claro aqui, é realmente escandalosa essa tentação. Jesus veio para uma razão mais nobre. Jesus veio para estabelecer o seu reino. E para implantar o seu reino, ele veio para implantar o reino no coração do homem. Para isso, ele deu a própria vida, para que aquele que nele cresce pudesse sair do governo do diabo e vir para o reino de Deus, na pessoa de Jesus. Mas isso custou a vida dele, custou o sangue dele. E Satanás quis encurtar o caminho. Cuidado com os atalhos, cuidado com as facilidades que oferecem para você sempre. Com esses atalhos. Assim Jesus usou outra vez a palavra de Deus e ordenou a Satanás que se retirasse. Verso 10. Então Jesus lhe ordenou, vá embora, Satanás, porque está escrito, adore o Senhor seu Deus e preste culto somente
a ele. Jesus novamente citou Deuteronômio 6,13. Temam o Senhor seu Deus e sirvam a Ele e jurem somente pelo nome dEle. Então, o diabo deixou. E o texto diz que eis que vieram anjos e o serviram. Agora houve uma intervenção de Deus sobrenatural. Mas não por iniciativa de Jesus, mas uma iniciativa de Deus na necessidade de Jesus. É bem diferente. É bem diferente quando você cria um atalho de quando Deus envia provisão, envia socorro. É por isso que, para encerrar, eu queria encerrar lendo Hebreus 4, 15 e 16, onde dizem assim: porque não temos sumo sacerdote que não possa se compadecer das nossas fraquezas. Pelo contrário, ele foi tentado em todas as coisas, a nossa semelhança, mas sem pecado. Portanto, aproximemo-nos do trono da graça com confiança, a fim de recebermos misericórdia e encontrarmos graça para ajuda em momento oportuno. Porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer das nossas fraquezas, pelo contrário, ele foi tentado em todas as coisas, a nossa semelhança, mas sem pecado. É por isso que ele pode nos entender e pode se compadecer de nós quando nós o buscamos, pedindo livramento, socorro. Invoca-me no dia da angústia, eu o livrarei e tu me glorificarás.